Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Vamos falar aqui sobre Botafogo e Estudiantes, talvez o primeiro pré-jogo de Botafogo e Estudiantes aqui no YouTube. E é por isso que eu chamo esses vídeos que eu faço com vocês aqui de pré-jogo, para vocês já irem com algumas informações lá pro canal do Medeiros, pro canal do TF, pro canal do Brownie, Fogão do Meu Coração, essa galera toda que faz um trabalho de notícias do Botafogo. Então vocês já saem daqui do Memória Alvinegra semi-prontos com as informações do adversário do Botafogo e também do próprio Botafogo, que é o foco total do nosso canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aqui se você ainda não está inscrito. Rumo aos 11 mil inscritos, até onde eu sei, faltam 3 inscrições para a gente bater 11 mil. Então, se você é um desses 3 que não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Cada vez mais a gente vai crescendo aqui no YouTube. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Vamos começar aqui o nosso pré-jogo falando do Estudiantes. Aqui você sabe muito bem como é que é a estrutura. A gente começa falando do Estudiantes, né, do time adversário, e depois a gente fecha o nosso vídeo falando do que a gente realmente tem prazer de falar, que é o Botafogo. Então, vamos lá. Começando pelo Estudiantes, que não vai poder contar com o seu atacante, o Carrídio. Ele sofreu uma lesão e aí ele não vai poder estar disponível para esse jogo, tá? E outro também que o Estudiantes não vai poder contar é com o Cristian Medina, meio-campista. Esse não é por lesão. O Cristian Medina está suspenso. Os possíveis substitutos para o Carrídio são o Farias, o Mendes e o Alário. O Alário não está muito bem quisto com a torcida do Estudiantes, mas uma surpresa tem nessa lista. O Farias, ele é citado como uma surpresa pela mídia argentina, pela mídia de La Plata, porque ele não tem jogado tanto e está se recuperando ainda fisicamente. Ele fisicamente não está bem ainda para jogar. Numa coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Domingues indicou que pretende jogar no contra-ataque, tá? E esse jogar no contra-ataque seria se aproveitando de erros de passe do Botafogo e também dos espaços que o Botafogo deixa. Olha o vídeo anterior começando a ganhar corpo aqui nesse pré-jogo de Botafogo e Estudiantes. Daí a indicação ao nome do Farias, que mesmo não tendo jogado tanto, pode entregar o que o Eduardo Domingues quer, que é um time que saia jogando mais na transição, mais em velocidade. O Farias não é um 9 de fato, mas ele joga em todas as posições do ataque, então ele pode muito bem flutuar. E nessa flutuação, aí sim, ele sendo um jogador de mais velocidade do que propriamente referência, pode ser o cara que vai encontrar os espaços vazios para executar o contra-ataque do Estudiantes. Então o Botafogo precisa estar muito ligado. Já para o lugar do Cristian Medina, o meio de campo que está suspenso, José Sousa é o nome mais comum a ser escalado na posição. É o jogador que, inclusive, entrou no lugar do Medina na partida anterior pelo Campeonato Argentino. Ele é o reserva imediato do Cristian Medina. Então, essa deve ser a escolha do Eduardo Domingues também. Outro problema está na lateral esquerda. Isso porque o Arzamendia já estava ruim, foi para o sacrifício para a partida contra o Rosário Central e acabou tomando uma pancada, e aí já fica meio complicada a participação dele na partida contra o Botafogo. Então já tem um desfalque quase que garantido na defesa do Estudiantes, que é na lateral esquerda, o Arzamendia. O Estudiantes pode manter a sua estrutura tática no 4-3-3, mas tem a possibilidade, em pensando que a equipe vai jogar no contra-ataque, tem a possibilidade de você jogar com uma linha de 5. E jogando com essa linha de 5, aí quem não joga é o Tóbio Burgos, outro atacante. Esse joga pelos lados. O Tóbio Burgos pode ser o jogador que vá para o banco caso o Eduardo Domingues queira jogar com uma linha de 5, sendo mais defensivo contra o Botafogo. E eu até acredito
que essa seja a tendência. A tendência deve ser de um Estudiantes muito resguardado, esperando para sair em velocidade. Portanto, o Tóbio pode ser um jogador que vá para o banco, que seja sacrificado do time titular para começar no banco, de repente, para aproveitar uma bola no segundo tempo, quando o Botafogo, tomara que não, partir mais para frente, buscando a vitória, porque a vitória é o que mais interessa ao Botafogo. Aliás, é a única coisa que interessa ao Botafogo. Então, fica essa ideia. O Tóbio Burgos, se jogar, basicamente vai ser um 4-3-3 ou um 4-4-2 do Estudiantes. Se o Tóbio Burgos não jogar, com certeza vai ser uma linha de 5, se aproveitando em saídas mais velozes. Agora sim, vamos falar do Botafogo aqui. O Botafogo é que é importante. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo aqui para muita gente chegar aqui no canal, para a gente continuar crescendo. Falta pouquinho para a gente bater 11 mil inscritos aqui no canal. Tomara que esse vídeo seja responsável por fazer a gente passar de 11 mil inscritos por aqui. Bora que bora. Vamos falar agora do Botafogo, que é a parte mais importante aqui, é de quem a gente realmente quer falar, é com quem a gente realmente se preocupa. Segundo todas as informações que eu acabei de passar para vocês e que eu coletei diretamente da imprensa argentina, tá? Fica claro que o que eu disse no vídeo anterior ganha forma no vídeo de agora, nesse pré-jogo de Botafogo e Estudiantes. Isso porque quais foram os problemas que a gente viu no Botafogo contra o Internacional? A desconexão do jogo, o time muito desligado, os espaços que o Botafogo deixa. Então, o Estudiantes vai querer se aproveitar dessa nossa falha e, sendo assim, o Botafogo não pode errar tantos passes como errou contra o Internacional. É a desconexão, é o espaço deixado e os erros de passe. O time do Internacional não tinha, como eu falei para vocês no vídeo anterior, não tinha dois jogadores que poderiam muito bem aproveitar melhor esses erros de passe do Botafogo. O Bruno Henrique e o Alan Patrick. São dois jogadores que, se um adversário perde a bola por erro de passe, eles podem determinar o que vai acontecer no lance seguinte e da pior maneira, com um gol marcado. Tem um meio de campo que é muito bom, o Ascacibar. O Ascacibar é um ótimo meio-campista que tem essa possibilidade de, num erro de passe, encontrar a jogada certa e, de repente, marcar um gol, ajudar o Estudiantes a marcar um gol contra o seu adversário. Então o Botafogo precisa estar atento a tudo isso. Tá? O Renato Paiva deve manter para esse jogo contra o Estudiantes a mesma escalação que venceu o Internacional por 4-0, então deve ir a campo com John Vitinho, Jair, David e Ricardo e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Jefinho, Arthur e Cuiabano jogando aberto pela esquerda, o Jefinho aberto pela direita, para mim não é a posição do Jefinho, mas ok, beleza, e o Arthur jogando mais centralizado, naquela coisa que eu falei para vocês no vídeo anterior. O Arthur é um jogador mais forte que o Jefinho, então jogando centralizado, ele pode conseguir melhor bater de frente com a zaga do Estudiantes. Tá? Então essa deve ser a escalação do Botafogo com o Igor Jesus no comando do ataque. Pensou que eu estava esquecendo do Igor Jesus, né? Não, eu não esqueci. É porque eu precisava pontuar isso antes de falar do nosso camisa 9, do Kamehameha. Tá? A postura que o Botafogo teve no segundo tempo contra o Internacional precisa ser mantido. Nós engolimos o time gaúcho no 4-0, tecnicamente e também fisicamente. Se a gente unir essas duas coisas ao aspecto tático que ficou faltando no primeiro tempo contra o Internacional, eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa jornada amanhã na partida contra o Estudiantes. Tá? É só a gente não deixar espaço para eles, porque eles vão querer, repito, jogar sempre em velocidade, procurando os espaços que o Botafogo costumeiramente tem deixado. Que contra o Estudiantes o Botafogo não deixe mais esses espaços. E, repito, no aspecto tático, o Botafogo também precisa evoluir um pouco mais do primeiro tempo contra o Internacional para essa partida contra o Estudiantes. São duas decisões na nossa casa. A primeira é contra a equipe de La Plata
e eu tenho certeza que se o Botafogo unir tudo isso que eu falei, a gente tem tudo para sair com a vitória e rumo à classificação para as oitavas de final da Libertadores. É a gente jogar junto. Eu não vou hoje aqui criticar o Renato Paiva, vocês já sabem que eu sou crítico ao Renato Paiva, mas que ele continue encontrando soluções como ele encontrou nessa partida contra o Internacional. Eu fui contra a escalação do Arthur jogando centralizado, mas eu entendi a escalação do Arthur centralizado. Ainda acho que o Jefinho pode ser escalado errado, eu não gosto do Jefinho pela direita, mas tomara que ele tenha encontrado soluções para a gente buscar a vitória. Depois a gente vê, não vai acontecer, mas se de repente o Botafogo não conseguir um resultado, depois a gente vê a crítica, depois a gente vê a vaia, mas de agora até o final da partida é incentivar o Botafogo o tempo inteiro para que os jogadores e o Renato Paiva façam o seu melhor lá no gramado, tá? Que o Botafogo vença e que o Botafogo siga rumo às oitavas de final da Libertadores. Vídeo feito, vídeo entregue, grande abraço para vocês, valeu, fui!